Então, antes de começarmos o estudo teorético, gostaria de pedir a atenção de vocês para algo um pouco diferente. Quero fazer uma leitura prévia inspiracional, para ajudar na formação da sensibilidade de cada um. Muito pertinente a discussão desse livro, dessa discussão inicial, que eu acho que é uma das mais valiosas, e é por isso que eu também selecionei o início desse livro, e não a metade. Muito íntima, próxima a nós. Todos os que já foram à escola já experimentaram essa contradição nas suas vidas, especialmente aqueles que se enquadram naquele grupo seleto em que o Mirei Lopes vai encontrar o que ele chama de elite estudantil, os estudantes que amam os estudos, os estudantes que estão dedicados aos livros, pelos livros, que faz dos estudos o cultivo de si, o cultivo do espírito, o encontro da cultura, mas como um fim em si mesmo. Fizemos uma breve discussão sobre o estudo como meio, como ferramenta, e o estudo como fim, em que o sujeito se encontra como o seu próprio objetivo, um estudo recursivo, né, em que os resultados habitam o próprio homem, que é o que Aristóteles chama de o homem liberal, o homem livre, certo? Então, diante desse problema, eu me lembro, e nem preciso pensar muito, lembro de uma imagem que me acompanha há muito tempo, quando eu conheci os poetas ingleses. Geralmente, o romantismo inglês ele é separado em gerações, e essa moda de separar o romantismo em gerações, ela continua na França, na Alemanha, e não seria muito diferente aqui no Brasil. Nós temos as gerações dos poetas românticos ao final do século XIX aqui, e nós temos as gerações de poetas românticos no começo do século XIX na Inglaterra. E a primeira geração de poetas ingleses, românticos ingleses, é chamada de os poetas do lago, né? Que é a geração dos poetas que é imediatamente anterior aos mais famosos, como o John Keats, que eu já falei a respeito com vocês, ou Percy Shelley. Antes desses gigantes jovens românticos ingleses, nós temos uma geração de homens feitos, dentre os quais se destacam três. Os poetas lacustres, são três poetas lacustres ingleses. Nós podemos destacar o Wordsworth, Coleridge e o biógrafo Southey. São esses três. E eu conheci mais particularmente o Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, que no Brasil não é muito comum, não se cita muito, não é muito conhecido, né? Ele tem um poema que me marcou bastante. Eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Assim como eu compartilhei, venho compartilhando algumas experiências pessoais com vocês, como, por exemplo, o filme do Chopin em Beethoven, né? Que vocês fizeram o trabalho, foi um filme que me marcou bastante. Marcou bastante. A gente vai fazer um comentário sobre isso em seguida. E é isso, quando eu chamo a atenção de vocês sobre educação estética, que é diferente da educação intelectual, racional,
que é diferente da educação religiosa, moral. A educação estética, ela pode ser agrupada como uma educação diferente dessas duas. Nós geralmente separamos a educação nesses dois polos, né? Uma educação religiosa, moral, subjetiva, individual, vinculada à igreja, vinculada a um texto religioso, vinculada aos seus valores. E uma educação estatutária, né? Positiva das instituições, da escola, que é onde recebemos o quê? Os elementos da cultura, na qual estamos inseridos, que é a separação clássica que nós vemos também repetida na obra do Miroir. Vocês viram? Nós podemos alocar, se seguirmos, por exemplo, a filosofia alemã, a educação estética. Não acima dessas duas e não antes. No meio. No meio das duas. Como um tipo de cimento que faz encontrar sua subjetividade, sua moralidade, sua individualidade e a comunidade. A cultura geral. O patrimônio cultural da humanidade. Esse encontro é sedimentado pela estética, pelo exercício da sensibilidade, pelo enobrecimento das emoções, pelo embelezamento da alma, pela dignidade do homem. São conceitos que graçaram nesse mesmo período, nessa mesma década da composição poética de Coleridge, graçaram entre os escritos da filosofia alemã, da literatura alemã, expressos na pena de Friedrich Schiller. Outro grande nome que no Brasil é também bastante desconhecido. Passa, às vezes, como um poeta menor, né? Acompanhado de um gigante classicista que foi o Goethe. E as coisas não são bem assim. Pois bem, Coleridge é um ser humano próximo a nós, mais próximo do que imaginaríamos. Ele tem um poema que é considerado um dos seus poemas mais perfeitos, que se chama Frost at Midnight. Traduziu-se aqui no Brasil como Geada à Meia-Noite, pelo trabalho excepcional de Paulo Visioli. Ele tem uma publicação de Coleridge, né, bilíngue, que foi aclamada pela crítica. Li uma crítica muito positiva sobre essa tradução dele, né, do Visioli, e vocês devem saber, não existe nada mais difícil, e alguns críticos dirão impossível, que a tradução de poesia. Pelos limites próprios da língua e da psicologia. Né? É uma limitação até fisiológica a tradução da poesia. Não é uma dificuldade linguística, vai muito além. Tá? Então, nós temos essa aventura aqui, do nosso Paulo Visioli, com a Geada à Meia-Noite. Geada à Meia-Noite foi um poema escrito em 1798. 1798. O último suspiros do século XVIII. Essa década aqui é marcada pelo terror revolucionário francês. Lembrando que o terror é uma fase da Revolução Francesa, não é a sinopse da Revolução Francesa. O terror vem como uma resposta à pressão internacional a partir da queda da monarquia. Tá? São sutilezas importantes. E como diz Shakespeare, né? No Hamlet, na sua melhor peça, na minha opinião, as sutilezas dormem
nos ouvidos do imbecil. Palavras do próprio Hamlet, né? Então, elas fazem toda a diferença entre o imbecil e o sábio, né? Então, esse poema aqui de 1798, o que isso significa para nós? Significa que o autor tinha 26 anos. 26 anos. Um pouquinho mais jovem que eu. Um pouquinho mais velho que você. Né? Vejam só. Ouçam com atenção. Ele é curto. A geada executa as suas funções secretas sem auxílio de vento. O pio da coruja alto soou, e ei-lo de novo, alto como antes. Ora, os que habitam meu chalé, todos no leito, deixaram-me naquela solidão que nutre as cismas mais abstrusas. Salvo que a meu lado, meu filhinho no berço dorme calmamente. Está calmo, de fato. E tanto que perturba e desconcerta meditar com sua estranha e extrema quietude. Mar, outeiro e bosque. A populosa aldeia. Mar e outeiro e bosque. E os incontáveis burburinhos desta vida mudos. Quais sonhos? A azulada chama tênue pousa em meu fogo baixo e nem sequer tremula. Só esse véuzinho que adejava preso à grade, ali adeja ainda. A única coisa inquieta. Com seus meneios nesta paz da natureza, parece que ele tem comigo uma empatia. É alguma forma companheira, cujo débil e travesso trapear, o divagante espírito, que busca em toda parte um eco ou um espelho de si, interpreta a sua maneira, transformando o pensamento num brinquedo. Uma observação. Noite, lá fora, geada, né? Frio. Ele está acordado sozinho, todo mundo está dormindo, ele está no chalé, família dormindo, filhinho dormindo. Ele olha para fora, tudo num silêncio mortal, dentro de casa, tudo num silêncio mortal. A paisagem é a mesma, é a familiar que ele conhece. Ele olha para dentro de casa e está aquele restinho de fogo de lareira, de chama bem fraquinha, azulada, né? Uma fumaça assim. E quando a brasa assim tá quase apagando, ela solta uma fumacinha bem tênue, né? Bem serpentina no ar. Então ele encontra um reflexo disso no seu próprio espírito divagante, né? A sua própria atividade introspectiva, devaneadora. Aí agora ele começa a ter umas certas lembranças. Vamos voltar. Então, pensamento no brinquedo. Porém, quantas vezes na escola, com a mente crédula e cheia de presságios, eu não olhei as grades, fazendo a analogia com as grades da lareira, eu não olhei as grades para observar este adejante estranho, observar o próprio espírito devaneando a si mesmo, se imaginando em outras situações na escola. Estou olhando para a grade da janela da sala de aula, né?
Ele se vendo criança, com aquela cabecinha crédula, cheia de fantasia, né? E quantas de pálpebras abertas não andei sonhando com a vila natal, a igreja e a velha torre, cujos sinos dobravam de manhã à noite. A música do pobre, todo dia de feira, tão doce o som, que me agitava e me incutia um selvagem prazer, caindo em meus ouvidos como uma mensagem de coisas que viriam. E a olhar ficava, até que as dádivas sonhadas me embalassem, e o sono prolongasse os sonhos. E devaneava assim toda a manhã seguinte, ante o severo preceptor, com olhos fixos, num estudo fingido, em meu livro a nadar. Salvo se a porta se entreabrisse para um rápido olhar furtivo, e o coração ainda aos saltos, pois o rosto do estranho ainda esperava ver. Ou conterrâneo, ou tia, ou minha amada irmã, com quem brincava quando em roupas infantis. Outra pausa. Ele nasceu na província de Devon, extremo sul da Inglaterra, muito bonita, uma região bem campesina. Ponto turístico hoje, ao lado da Cornualha, lendária Cornualha, que foi local de nascimento do rei Arthur, da lenda de Arthur, né? E também o local de nascimento de outra grande lenda, que foi o cavaleiro Tristão, de Tristão e Isolda, um mito famoso aí de origem céltica, assim como a de Arthur, é dessa região. Região bem propensa a histórias fantásticas, né? Só que, aos 9 anos de idade, o pai dele falece. E ele é enviado para estudar em Londres. Londres, capital, né? Uma cidade gigante, né? Um cenário completamente diferente de uma pequena cidadezinha medieval onde ele nasceu, lá em Devon. Ele ficou longe da família por tempo indeterminado, não recebia visitas e também não podia receber, não podia receber visitas e não podia ir visitar. Ele ficou completamente isolado ali na escola. Então essa lembrança dele aqui é desse período, quando ele estava isolado em Londres. Por isso que ele fala, né? Quando a porta se entreabria, eu olhava para ver se era o quê? Uma tia, né? Ou minha irmã. Sentia muito sozinho e indiferente aos estudos formais. E fingia que estava lendo na frente do professor. E o professor dele, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, também é muito importante. É uma escola confessional. Vamos seguir o poema. Criancinha querida, aqui ele volta da lembrança da infância, dele enquanto criança. Ele volta para o seu chalé na meia-noite e ele olha para o próprio filho no berço. A partir dele, quando era criança, então ele faz a ponte para o filho dele agora no berço. Volta para o tempo presente, então, o poema. Criancinha querida, que no berço dormes, teu leve respirar nesta profunda calma vem preencher esses vazios intercalados e as pausas momentâneas do meu pensamento. Ó lindo filho meu, faz-me vibrar o peito com suave alegria contemplar-te assim. E imaginar que aprenderás outras noções e em cenários diversos. Pois eu fui criado numa cidade grande, em meio a escuros claustros,
sem nada ver de belo. Fora o céu e os astros. Mas tu, minha criança, irás tal como a brisa por lagos e por praias, sob as penhas íngremes de uma antiga montanha, e sob as nuvens do alto, que em si refletem esses lagos e essas praias, e aquelas penhas. E hás de ver e ouvir assim as formas ímpares e os sons ininteligíveis daquela língua eterna. Teu Deus profere, o Deus que desde sempre ensina que ele se acha em toda coisa, e toda coisa se acha nele. É o grande mestre universal que moldará o teu espírito, e ao dar, fá-lo-á pedir. Todas as estações, portanto, ser-te-ão doces. Seja quando o verão, a terra toda veste de verde, ou quando o pinta-roxo pousa e canta no galho nu de uma musgosa macieira, entre restos de neve, e o colmo do telhado fumega de gelo. Seja quando as gotas caem no beiral, nos transes quietos da tormenta, ou, sentindo as funções secretas da geada, pendem do teto à noite quais pingentes mudos, silenciosos, luzindo a lua silenciosa. E aqui termina o poema. Termina lá onde começou. A canção da estrada, né? A canção da estrada que o Gandalf canta, né? Quando se parte para a estrada, né? Lá e de volta outra vez, né? Você vai para a estrada, ela leva as suas pernas, né? Os seus passos, ela que te guia. E quando você termina, você está onde você começou, né? Coleridge fez isso nesse poema. Vocês percebam, né, o ciclo que ele faz da própria vida dele e a vida do próprio filho. A infância se interligando e o momento noturno, frio, no silêncio, que possibilitou esse devaneio, essa lembrança. E esse professor dele é o reverendo James Boyer, reverendo James Boyer. E ele era muito severo. Ele vai dizer isso aqui na biografia dele, né? Que ele deve quase tudo a esse professor. Porque ao mesmo tempo que ele era muito sensível, ele ensinava poesia, ele era muito severo e tratava a poesia como uma ciência, uma lógica própria. Mas aquela coisa, né? Com uma mão ele cumprimenta, com a outra ele dá com a varinha nas costas do aluno. Assim, sabe? Então, qual que é a graça aqui? É que sugere que o Coleridge era um mau estudante. Isso aqui sugere que ele era, né? Ele queria saber de poetar, queria saber de fugir, queria saber de escrever fantasia e não queria saber estudar, né? Parece, né? Que é um tipão desses que quer fugir da vida, né? Não está de acordo com a época. E não é verdade. Coleridge foi o melhor estudante de Londres nesse período. E seguiu formação universitária. Ele é chamado de poeta-filósofo. A sua poesia, embora uma obra curta, ela é filosófica, foi crítico literário, estudou filosofia alemã, com preferência por Immanuel Kant, introdutor do idealismo alemão na Inglaterra, e muitos outros feitos. Então, vocês podem ver o encontro aqui de duas tendências. Um talento inato, o amor pelos livros. E como é que ele desenvolveu esse amor pelos livros? É uma história engraçada. Por quê? Ele, como tipicamente, né, nas famílias inglesas, ele era um filho dentre muitos. Só que ele era o mais queridinho, o mais bem dotado dessas crianças,
Então, ele era o preferido dos pais. E isso causava um grande ciúme no seu irmão. Né? Causava ciúme no seu irmão. Que era ele era o Samuel e o irmão dele era o Frank. Né? Então, o Frank queria bater nele. Né? E aí o Samuel fugia. De casa, fugia. E o refúgio preferido dele para escapar do irmão era a biblioteca local. Então ele passou muito tempo na biblioteca local, ao mesmo tempo escondido do irmão, que queria pegar ele para... Né? E lendo, desde a primeira infância. Isso desenvolveu um amor muito especial pelos livros. Um amor pelos livros. Somado ao talento, nós temos um homem célebre, que se encontra com outros homens célebres da sua geração, e eles se tornam ainda mais consagrados pelo contato entre si, porque foi o caso de Coleridge com um dos grandes nomes da literatura inglesa, que é o Wordsworth. Né? E o Wordsworth e ele se tornam amigos, embora muito diferentes, eles se tornam amigos, trocam correspondência, julgam o trabalho um do outro e crescem mutuamente. E como isso se chama? Amizade intelectual. Algo que eu sempre elogio, né? Faço a apologética disso, né? E enfatizo a importância disso na vida do estudante, do intelectual. Precisamos de amizades intelectuais, de cooperação intelectual. Né? Isso é tão importante quanto desenvolver o amor pelos livros. O amor pelos livros. Tem um capítulo dedicado a esse assunto, lá no Conselho sobre a Vida Intelectual do Luigi Bolet. Como tornar a vida intelectual mais suave? Ame-a. Ame-a. Essa é a reflexão de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, na imitação de Cristo. O amor torna as coisas leves. Essa é a grande mensagem desse capítulo do Luigi Bolet. Creio que seja o 5º ou 6º capítulo. Desenvolva ou cultive o amor pelos livros. Como eu tinha compartilhado, umas páginas do Michel de Montaigne, em que ele fala do amor dele pelos livros. Ele fala, os livros são os meus melhores amigos, a munição, os maiores tesouros que eu encontrei ao longo da minha vida, e que me ajudam a encarar a vida. E ele comenta nos seus ensaios, né? Quando ele vai para algum lugar, ele era dono de uma grande propriedade, né? Quando ele vai para algum lugar, ele passa mais tempo selecionando os livros que ele vai levar junto com ele do que qualquer outra coisa, do que roupa, por exemplo. E ele leva os livros e a maior parte deles ele não lê. Mas ele precisa que eles estejam próximos dele, com ele. Ó, tá aqui, eu posso nem tocar, mas eu quero que esteja junto comigo. Ele tinha esse hábito, né, de levar, carregar o livro e tem que ir comigo. Aonde for, eles têm que ir junto. Né? Que nem criança que vai na casa de alguém e leva um videogame. Entendeu? Não, eu tenho que levar meu videogame, porque o que eu vou fazer lá? Eu tenho que, né? Então ele levava o livro. Né? Tem aquela história do São Tomás de Aquino, né? Que São Tomás de Aquino, ele, quando era criança, ele chorava muito, chorava, um bebê com uma força de choro terrível, e ele só parava de chorar quando entregava um livro na mão dele. Tinha que ter um livrinho, né? Aí ele parava de chorar. Sabe? É disso que eu estou falando. Disso que eu estou falando. E Coleridge desenvolveu isso cedo. Então, vocês estão percebendo? Os elementos da vida intelectual, do trabalho intelectual, estão presentes também num Beethoven, num Michelangelo e num Coleridge. Vocês podem fazer a leitura desses elementos em qualquer grande biografia e vocês verão eles lá, em alguma medida. Vocês verão. E seguindo esses elementos, vocês estarão emulando as maiores mentes da humanidade. Não há nada superior aí. Porque a origem da palavra superior
vem de homens superiores. Essa é a origem do termo. Concretamente falando, a origem do termo superior é um homem superior, um homem melhor, um homem mais forte, um homem mais inteligente, um homem mais habilidoso. E este poema de Coleridge, a sua vida, seu pensamento, seus versos, essa imagem de Coleridge sentado na escola, criança, cheio de dons, cheio de sensibilidade, mas muito triste, e estudando forçosamente apenas, vamos dizer assim, para passar de ano, coisa que ele não conseguia fazer porque ele tinha as melhores notas da instituição, por mais que ele não quisesse muito isso, me marcou bastante. Porque eu não sou nenhum Coleridge, mas eu entendo, porque eu sou humano. E tudo aquilo que é humano me diz respeito. Essa é uma máxima do humanismo, né? Muito, muito famosa. Nada do que é humano me é estranho. Tudo aquilo que é humano me é familiar. Então, enquanto membro da humanidade, eu compreendo Coleridge. Tive experiência semelhante ao longo da minha vida de estudo. E justamente por isso gostaria de enfatizar um pouquinho mais a leitura inicial do nosso Mirei Lopes, porque ele discute este problema. O que estudar? E o mais importante, por que estudar? O desencontro das tuas faculdades, dos teus dotes, do teu talento com aquilo que te obrigam a fazer, com aquilo que a escola te impõe, né? Ou qualquer outro poder externo a você que não quer saber o que você pensa, sabe, gosta. Não pergunta. Você simplesmente tem que fazer. Isso implica em sofrimento. E vamos entender melhor esse fenômeno a partir de agora.